Esse é um artigo estruturante aqui da escola. São as metodologias que a gente vai desenvolvendo, é a espinha dorsal da Bimodais. Então, é a primeira conversa que nós estamos fazendo sobre um setor específico dentro dessa nova imersão, na sexta imersão. Então, a primeira coisa que vale para todos os setores, né, é entender, e aí nós temos um conceito novo, em que existe a ciência, as ciências sociais e as subciências sociais. O que quer dizer isso, Nepô? Quer dizer que quando as ciências sociais é uma espécie assim de, gente, vamos aqui sentar para conversar sobre a sociedade humana, vamos aqui conversar sobre a história humana, e aí a gente diz, e tá, como é o nome da sala que a gente vai conversar? Essa sala é Ciências Sociais, é onde nós vamos conversar sobre como o ser humano caminha na história. Existe o motor da história, como é que a gente modifica, como é que a gente faz as marcas das eras civilizacionais, quando começa uma etapa, quando começa a outra. Tudo isso são respostas estruturantes, né, das ciências sociais. E a partir daí, dessas respostas, terminou a conversa, esse diálogo nessa sala, tem várias outras salas. Bom, agora a gente pode entrar nas subsalas, e a educação é uma subsala. O primeiro grande passo de um futurista bimodal que vai se dedicar ao estudo do setorial da educação, do direito, da política, das ciências, é primeiro entender que é preciso uma revisão dos conceitos estruturais das ciências sociais, responder uma série de questões a partir do pós-digital, para que depois a gente possa ir para a conversa nas subciências sociais. Não dá para começar a conversar sobre as subciências sociais sem passar, né, por novas respostas, quais são os fatores que modificam a sociedade humana, como podemos demarcar as diferentes eras civilizacional, existe o motor da história, sim ou não. As mídias, como estamos vendo agora no pós-digital, são tão marcantes para mudar as civilizações, como sugere nosso querido Pierre Levy. E como é que essas novas respostas impactam nas questões dos diferentes setores da sociedade? O que a gente pode dizer é que há uma anomalia nos conceitos estruturais convencionais das ciências sociais, que, por consequência, gera, né, uma anomalia nos conceitos estruturais convencionais das subciências sociais, onde se inclui a educação. Então a gente tem aí um roteiro. Primeiro, revisar as ciências sociais a partir de um determinado critério, ver o que se modifica nas ciências sociais e só então partir para os setores. As pessoas estão tentando entender o digital da educação para dentro da educação. E aí não consegue perceber que as mudanças que estão acontecendo e que são necessárias de revisão na educação, né, são filhas da revisão que são necessárias, da revisão que é necessária para as ciências sociais. Por exemplo, o Sapiens não é uma espécie, é tecnocultural, novas mídias inauguram novas eras civilizacionais, temos novos modelos de sobrevivência progressivos, revoluções midiáticas civilizacionais abrem novas tecnopossibilidades, temos aí a demanda por participação progressiva, um ajuste entre os patamares demográficos e os modelos de sobrevivência. Tudo isso é revisão geral. Não tem nada a ver com educação, galera. Entendeu? Então, o banho de loja nas ciências sociais vem primeiro. E o banho de loja na educação vem depois. Tem uma frasezinha que eu gostei, que na verdade é uma espécie assim de ajuste com outras frases que você já leu, né? Quando as teorias de plantão não prevê o que vai acontecer e não conseguem explicar o ocorrido, é sinal evidente de crise epistemológica. E aí vale a máxima. Não são os fatos que devem rimar com as teorias. Vou repetir, galera. Não são os fatos que devem rimar com as teorias, mas justamente o contrário. São as teorias que devem procurar
rimar com os fatos. E as pessoas estão tentando, né, a partir do pós-digital, tentar usar as velhas teorias para explicar os novos fatos. Não está dando certo. E aí a gente vai entender que os ambientes educacionais vivem conjunturalmente dentro de uma tecnoestrutura. Quando muda a tecnoestrutura, os ambientes educacionais começam a sofrer mudanças, né? E aí tem algumas questões importantes, e aí sim falando especificamente da educação, né, que a educação ela tem uma diferenciação entre forma e conteúdo. A educação, o objetivo da educação, antes de qualquer coisa, é uma formatação invisível, é o que o McLuhan dizia, o meio é a mensagem, né? A escola, ela vale só pelo fato do cidadão ir para lá e viver aquele formato. Então, aquela formatação do tipo local físico com hora para entrar e sair, vai habituando o jovem para que depois ele, quando entre numa organização tradicional, ele tenha um local com hora para entrar e sair. Ele é organizado por turmas na escola e depois ele vai para trabalhar em equipe, num determinado lugar. O professor define o que está certo e o que é errado, aí vem o gerente e define o que está certo e errado. Se fizer tudo certo na escola, ele passa de ano. Se fizer tudo certo na empresa, ele é promovido. Então isso é uma questão que não é uma mudança de conteúdo. As pessoas estão muito focadas, a gente vai fazer de conteúdo para esses novos, né, para esses novos sapiens. Não, antes de a gente começar a conversar sobre conteúdo, que tem mudanças também, a mudança principal é da forma. Nós estamos precisando criar sapiens para viver num mundo com novos modelos organizacionais. E claro que eu não estou falando isso para a semana que vem. Nós estamos falando de futuro da educação. E quando a gente fala de futuro da educação aqui na Bimodais, nós estamos falando de médio e longo prazo. Nós estamos falando de 2050. E a gente precisa ter alguém pensando em 2050. É o que eu sempre digo. Quer mudar uma cidade? Coloque o nome da cidade e bote Projeto 2050. Aí você começa a fazer os projetos de longo prazo. Se a gente não tem uma visão de longo prazo, como é que a gente vai pensar no curto? A gente fica à mercê do vento. Tem aquela frase lá do Sêneca, né, que nenhum barquinho, né, ninguém sabe para onde colocar as velas do barco se você não sabe para onde vai. Então a gente tem que ter essa visão. E do ponto de vista do conteúdo, aí tem discussões interessantes, porque quando a gente tem a escola hoje, o jovem vai para a escola receber informação. A informação já está disponível, não precisa ir para a escola. O que ele precisa, fundamentalmente, é ter uma mente que permita a ele lidar com um volume de informação muito acima dos seus antecessores, dos seus antepassados. Então a gente precisa de uma espécie de mente analítica, em que a gente sai dos fatos e vai para os padrões. E aí a gente tem a necessidade de um salto quântico na filosofia, na epistemologia, na forma de pensar. A gente precisa pensar como a gente pensa. E aí isso tudo tem que ser um ajuste educacional. Porque tem muita gente com a fantasia que basta um jovem saber usar um celular que ele está pronto para o novo digital. Ele sabe usar. Mas ele precisa de um contraponto no ambiente educacional para que ele possa fazer aquilo que o ambiente do lado de fora não faz. Ele tem que preparar o cara para ele lidar com esse excesso de informação. Mais que isso, o aumento da responsabilidade, o aumento das decisões, o aumento da participação. O cara tem que ter propósito, o cara vai competir num ambiente, ele vai lidar direto com o cliente. Então tudo isso tem que passar. É o ajuste. A educação ela é uma estrutura que faz o contraponto com aquilo que a pessoa normalmente não vai receber. O que ela vai receber na sociedade não precisa do ambiente educacional. O ambiente educacional é a criação daquilo que ela não vai receber.
Então, se ela já recebe informação no ambiente externo, internamente ela não vai receber informação. Ela vai aprender a lidar com a informação que ela recebe do lado de fora. E por aí a gente vai futurando. É um ambiente maravilhoso para trabalhar. Existe uma demanda gigantesca para a gente pensar isso. E os educadores estão perdidos, totalmente perdidos, porque eles estão tentando, né, reinventar a educação dentro da própria educação. E quando pensa alguma coisa de mudança nas ciências sociais, não tem os pensadores adequados, como Marshall McLuhan, Pierre Levy, entre outros. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil, talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama DREDS. O que é uma mudança DREDS? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança DREDS exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. E pô, quero ser bimodal. A Bimodais é a melhor escola de futurismo competitivo do Brasil. Nós estamos completando agora 3 anos, mais de 300 alunos já passaram por aqui. Nós estamos mostrando de maneira muito mais estruturada o digital. Estamos lançando agora o programa Associados Bimodais. Você entra de associado pela Eduz e a cada novo aluno que você trouxer para a escola, você ganha R$300. Vou repetir, R$300. Se você quer participar da Bimodais e fala assim, cara, não tenho grana, você entra e traz 2 amigos, você não paga nada. Ah, eu não quero ganhar esse dinheiro, né? Pô, então, cara, indica 2 pessoas, vem você com mais 2. Eles 2 vão pagar os 600 e você não vai pagar nada. E depois eles podem multiplicar isso. E se você quiser entrar num programa mais sofisticado ainda, aí você fala comigo. Porque você pode ser um levantador de parceiros que vão ganhar 300 e você vai ganhar em cima dos outros 300. Aí você fala comigo. Vamos ser bimodal. É uma mudança. É a pílula vermelha para você sair de Matrix. Você não só vai estar se ajudando, como ajudando a outras pessoas e participando de um movimento, né, de uma escola 100% online, 100% startup, que não depende de ninguém, que constrói o seu conhecimento de forma totalmente autônoma. Participa desse projeto. Bora! O link está aqui embaixo para você poder entrar e participar. Tá bom? Um abraço.